Rafael, professor de matemática, PCNP da diretoria de ensino. Peço de antemão desculpa se tiver algum ruído externo, se alguém bater aqui na porta. Hoje eu estou na diretoria de ensino e às vezes o povo vem aqui na porta perguntar se é aqui que pega óleo, e é na sala do lado. Então, dando continuidade à formação para professor de ensino fundamental e ensino médio, de recuperação e aprofundamento. Hoje nós estamos aqui com o grupo 1, certo? Antes da gente iniciar a pauta do dia de hoje, nós trouxemos para vocês a avaliação do último encontro. Então, a gente vai mostrar para vocês algumas considerações que vocês nos deram no último encontro. Vocês preencheram o formulário ao término da TPC e nele tinha duas perguntas. A primeira pergunta era: de que maneira os conteúdos abordados e as reflexões proporcionadas por essa pauta forneceram subsídios teóricos e práticos para a implementação do trabalho em sala de aula, tendo em vista o interesse e o envolvimento dos estudantes na realização das sequências. Então, lá a gente pedia apenas a escola, então aqui a gente vai identificar apenas com a escola, certo, gente? Então, o professor do Alberto Bacam colocou que a pauta nos leva à reflexão para o que podemos melhorar em relação ao retorno dos alunos, principalmente na forma de atingir seus conhecimentos prévios. Na cidade Suínco, colocaram que dar palavra ao aluno, mesmo... Meu áudio está baixo. Claro que está baixo, gente. Eu esqueci de pôr o microfone. Mariana, melhorou? Gente, alguém me dá um ok aí? Sim, Theo, agora tá bom. Agora tá bom. Desculpa, gente, eu esqueci que tem que ser atendente de telemarketing com esse fone. Eu te mandei no WhatsApp pra aumentar isso aí, meu filho. Pronto, precisa desculpa, afastar gente. um pouquinho o microfone, senão dá eco. Aí você fica Preciso... um atendente com eco. Eu preciso o quê, Paula? Afastar só um pouquinho o microfone, senão ele dá eco. Gente, eu nunca trabalhei... Pronto. Isso, tá ótimo, assim. Pode continuar o seu Perfeito, atendimento. gente. Nunca trabalhei com telemarketing para saber usar esse microfone, gente. Então, colocou aqui... Um minuto, deixa eu autorizar a entrada. Dar palavra ao aluno, mesmo que de um modo diferente, pode fazer o grupo se interessar mais sobre determinado assunto, ainda mais após um momento atípico. Trabalhar o erro como uma estratégia, realmente, né, eu e a Paula no curso que nós demos sobre metodologias, letramento, alfabetização, a gente falou, né, um pouco lá sobre o erro dessa estratégia de busca. E o professor aqui também colocou isso. No Linda 1000, colocou, creio eu, ser um material simples de fácil utilização, o que levará ao interesse e o desenvolvimento do aluno. E no Homero, colocaram que é enriquecedor as trocas dos conhecimentos e experiências em sala de aula. E verificou que muito do que foi falado tem relação com as metodologias aplicadas no ensino presencial. Caberia a nós um outro momento para discutirmos sobre a aplicação dessas metodologias no ensino remoto. E aí, quanto a essa fala, eu volto, né, a discutir com vocês que o material Aprender Sempre foi pensado para o presencial. E também a gente tem que fazer as adaptações, por isso que a gente sempre pede que vocês participem e discutam conosco como seria essa aplicação também no ensino remoto ainda. A segunda pergunta foi como essa pauta contribuiu para a minha prática docente. No Bruno Rico, então, responderam que ampliou a visão pedagógica a fim de experimentar e atribuir novas metodologias e experiências para suprir as necessidades dos alunos. No Inocop, devo buscar desenvolver atividades que envolvam os alunos de forma integrada, ou seja, orientar sua prática para desenvolver expressividade, emoção, personalidade, pensamento criativo. Vinculado a isso, né, essa semana, eu até coloquei lá nos grupos também, que veio para a gente a ligação da primeira sequência de atividade com as competências socioemocionais, né? Então, a gente pode sempre dar uma olhadinha nesse material, tem apenas para a primeira sequência, a gente já está na segunda sequência, mas ainda não foi trabalhada a primeira com os alunos, então a gente pode olhar e ver como a gente trabalhar o socioemocional do aluno junto com a sequência de atividades. E, por fim,
um professor Dori Gomes, a troca de experiências com os colegas de outras escolas é sempre bem-vinda. Às vezes são pequenos detalhes, mas que colocado em prática pode fazer grande diferença. Por isso que nós precisamos também da devolutiva de vocês. Aqui, né, iniciando então a sequência de atividades 2, antes disso, eu só quero, não sei nem se é o momento, mas eu quero falar um pouquinho, porque vocês devem saber que ontem a pauta de língua portuguesa foi aberta, né, por convite a todos os professores da diretoria. E aí muitos PCs, eu sei que aqui a gente também conta com vários PCs, me perguntaram, né, para nós PCNPs, se a de matemática também seria aberta. E aí, hoje, já conversei com a Paula, já conversei com o Roberto, mais tarde vou conversar com o diretor de núcleo, né, o Claudemir, que quanto a isso nós temos algumas problemáticas. Nós queremos trabalhar quanto mais de perto possível com vocês dessas 15 escolas estratégicas. Então a gente gosta disso, a gente sempre pede que vocês falem, e se a gente fizer isso no momento de live, a gente não consegue esse retorno de vocês automático, né? E também porque o principal é isso, né? Que a gente não conseguiria focar, mas a gente entende que muitas escolas estão sem professor facilitador, que está sendo complicado o trabalho do professor que não é especialista em matemática. Por isso nós estamos conversando, pesando, para que fique o melhor para todo mundo, para que nem as 15 escolas fiquem desassistidas, e nem as outras, né? Porque além das 15, nós temos mais 40 e tanto aí que não são as escolas estratégicas, mas que precisam reproduzir essa TPC da melhor forma possível. Então, por enquanto, só ontem também em língua portuguesa, que foi em formato de live, e hoje, por isso, estamos aqui só nós, escolas estratégicas, grupo pequeno, para a gente conseguir conversar. Colocamos aqui novamente, gente, o link onde vocês têm acesso a todo o material. Lá vocês têm tanto a pasta matemática, como a pasta escolas estratégicas. Então, essas gravações que são feitas para essas 15 escolas, tanto de português como de matemática, fica lá na pasta Escolas Estratégicas. Os slides de hoje, eu acabei de colocar lá também, a TPC Recuperação e Aprofundamento, 8/10, certo? Coloquei o link aí no chat para quem está pelo celular e não consegue abrir o QR Code. Bem, então nossos objetivos de hoje, primeiramente, retomando as transmissões de etapa e de ano série que vocês viram lá no Centro de Mídias, certo? Então começou pela transmissão de etapas, 9h15, nele dividido apenas em anos finais e ensino médio. E o que foi visto? Então, conhecimento numérico por meio de identificação, múltiplos e divisores, aplicação de medidas e grandezas, comprimento, massa, tempo, reconhecimento de relação de semelhança de triângulos e aplicação no Teorema de Pitágoras, que é onde a gente vai falar um pouquinho mais hoje na pauta da escola, e cálculo de probabilidade de um evento, dando sempre continuidade ao que foi visto lá na sequência 1. Depois, dividido ano a ano, então, anos finais. No 6º ano, compreender, comparar e ordenar frações, identificando frações equivalentes. 7º ano, focou em divisor e múltiplo, incluindo MDC e MMC. 8º ano, elaboração de situações e problemas, com área e volume. 9º ano, envolvendo as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. E indo para o ensino médio, então, primeira série, reconhecer e aplicar propriedades dos números racionais, com representação fracionária, decimal. Segunda série, relações métricas, com teorema de Pitágoras. E na terceira série, princípio multiplicativo, elementos do espaço amostral. Agora, tratando da pauta da escola, Paula. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, para quem conhece também, sou Paula. Peraí. E hoje vocês estão conhecendo um novo lugar da casa da minha mãe, tá? Porque eu não estou nem na minha casa hoje. E aqui tem passarinho, tem papagaio, tem todos os tipos de bicho que vocês possam imaginar, então eles vão cantar.
tá bom? E também vai aparecer uma criança aqui, descabelada, que vai acordar em breve e vai correr aqui pro meu colo. Mas como foi o trabalho que invadiu a casa, né? Então a gente tem que aguentar e superar. Eu acho que é interessante a gente também trazer ali na transmissão de etapa um probleminha que tivemos e que sempre estamos tendo, né? Na formação de professores, lá no Centro de Mídias, fica uma professora dando uma formação sobre ciência da natureza. Né? Nós, professores de matemática, nós precisamos estar lá nas laranjinhas, tá bom? Não lá na formação de professores, mas lá no laranjinha, recuperação e aprofundamento. Que aí lá nós temos a transmissão de etapas, terminando etapas, nós temos a transmissão de ano série, certo? Então vamos lá. Bom, a pauta da escola, né, que é essa pauta em que eu e Theo vamos trabalhar hoje com vocês, ela está trazendo 2 pontos, né? Eu acredito que muitos já trabalham, mas a ideia é trazer esse ponto e aprofundar nesse ponto. Ai, meu Deus, será que eu estou conseguindo? Conseguiu. A ideia é trazer esse ponto e aprofundar, né? Um minuto, E aí Paula. Eu tô... Professora Ana Luísa Calmon, eu não estou conseguindo desligar o seu áudio. Desliga por aí, por favor. Acho que foi, Paula. Acho que foi, né? Então, vamos lá. E a ideia... Acho que não foi, não. Acho que agora sim. Mas eu não estou ouvindo. Professora Ana, você está com a câmera e o áudio aberto. Tendo ele falar. Tem que entrar no computador. Theo, eu não estou conseguindo. Eu também não estou conseguindo tirar o seu. Eu consigo tirar o de todo mundo, menos o seu. Não estou ouvindo, caramba. Deixa eu tentar falar aqui com ele. Eu acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu tentar falar aqui com Mas se ela não está ouvindo a gente, não adianta a gente ficar Caramba. conversando com ela. Não estou conseguindo. Eu vou tentar no computador. Ela vai sair, ela vai tentar no computador. Tentar aqui no computador. Ela vai É só chamar ela no zap, chama ela no zap. Eu não tenho o número da Ana, gente. Alguém tem? Se alguém tiver, nos ajude. Eu fiz a atribuição dela, mas eu não tenho o contato dela, não. Ai, consegui. Conseguiu? Consegui, pronto. Continua, bom. Paula. Vamos lá. Voltando, né? A ideia hoje nessa pauta da escola é tentar refletir sobre o planejamento, integrando a sequência de atividade que vem no material do Aprender Sempre, as metodologias do Aprender Sempre, né? A integração que existe entre a sequência e o hábito de pensar dentro desse nosso atual contexto, certo? Que é o ensino remoto e, em breve, o ensino presencial. E os dois juntos. E o segundo momento, nós vamos exercitar e tentar elaborar um roteiro de estudos. Tudo bem? Pronto. Bom, iniciando agora com o propósito do planejamento, né, que foi essa proposta que a professora Silvia Centelhas trouxe lá no Centro de Mídias, os grupos estarão divididos em duas partes, né? Nós temos os participantes de aulas presenciais, nós teremos, e nós temos hoje os participantes de aulas remotas. E aí a pergunta que eu vou lançar para vocês, com 2 minutos para vocês responderem, as questões instigantes, que desde o começo nós estamos trabalhando essa investigação em matemática. Sempre começando com boas perguntas, mesmo no final do conteúdo proposto, tentar colocar boas perguntas. Então, essas questões instigantes a serem propostas pelo professor para estimular os estudantes a realizarem atividades seriam diferentes para cada grupo? Então, é necessário fazer uma pergunta para o aluno que está nas aulas que estão nas aulas presenciais e uma outra pergunta nas aulas remotas,
ou podemos utilizar as mesmas perguntas? Vocês podem responder pelo chat e nós vamos abrir um tempinho para vocês responderem. É lógico, um tempinho de 2 minutos, né? Tudo bem? Então vamos lá. Agora as pessoas podem abrir o áudio e falar. Só porque a gente falou que esse era o grupo que falava, eles não querem mais Sim. falar. A gente precisa de conversa. A gente precisa conversar. Ele está se sentindo sozinho. Depois, quando a gente for para a live, ninguém vai poder mais falar. Então, já que ninguém quer falar, então... Bora! Nos ajude. Então, nas aulas presenciais, o contato com o aluno é muito mais fácil, né? Não tenho o que dizer. Você tá ali, tá vendo a carinha dele, vendo que se ele tá realmente entendendo ou ele tá fingindo que tá entendendo. Como a gente chama cara de conteúdo, né? Ele fez aquela cara de conteúdo, você balança, que você fala assim, ó, não, e balança a cabeça de cima para baixo. Se ele repetir o mesmo movimento, já sabe que ele não entendeu nada. A cara de Mas na remota é muito difícil. É muito mesmo. Você conseguir pegar esse feeling de quanto que é que o aluno está compreendendo ou ele está se perdendo, né? Eu acho que esse que é um ponto da gente conseguir, de algum jeito, ir estimulando ele aos pouquinhos para ele poder conseguir desenvolver essa atividade que a gente está propondo. E você acredita que a gente pode fazer as mesmas perguntas, tanto para um grupo como para o outro grupo? Ou tem que ser pergunta diferente? Olha, a pergunta em si, ela pode ser a mesma, mas ela tem que estar em um contexto diferente. Sim. É engraçado porque, assim, a resposta lá pelo Centro de Mídias foi sim, pode ser as mesmas perguntas. Eu e Theo, quando a gente estava estudando a pauta, né, a gente se apegou muito a isso, esse pode. Porque você pode fazer perguntas iguais, como você pode fazer perguntas diferentes. Isso cabe à realidade do professor, né? Aquele feeling do professor com esse momento. Se antes nós já tínhamos a ideia, né, de olhar para o aluno, aquela cara de interrogação, a cara de conteúdo, então agora aumenta, porque cabe ao professor saber se ele vai fazer as mesmas perguntas ou não, né? Por isso que a gente se apegou a esse pode. Pode, sim, fazer as mesmas perguntas? Pode. Eu posso mudar? Pode. Né? Nós nos apegamos a isso. Bom, muito obrigada, Alan. Inclusive, aqui no chat, né, a professora Yandê colocou que depende da situação, e o professor Lucínio colocou que acredita que pode ser diferente, pois no presencial tem menos recursos, e na remota ele pode pesquisar o assunto. Né? Aí você consegue outras formas de envolver esse aluno, realmente. A remota tem os seus prós e os seus contras, né? Como o professor Alan colocou, é mais difícil você ter esse feeling de estar entendendo, não estar entendendo. A gente não consegue, muitas vezes, ver o ponto de interrogação, né? Que a gente olha para a carteira do aluno e está vendo ali um grande ponto de interrogação. Mas tem também esse lado bom, onde o aluno ele já está ali na frente do computador, ele pode pesquisar e ter a resposta em milésimos de segundo para ele. A rapidez. Ótima né? colaboração. Bom, nós vamos avançando. Qualquer coisa, depois que vocês tiverem mais algum comentário, a gente retorna. Eu disse, gente, ó, tá vendo? Passarinho, galo, galinha, tem tudo aqui. Tá? Bom, a estrutura do planejamento. Nós começamos a falar sobre planejamento e a ideia é continuar falando dele, envolver ele com uma situação, uma sequência de atividade. Né? Bom, a estrutura do planejamento, primeiro a gente precisa começar idealizando o hábito de pensar. Será que os nossos alunos conseguem pensar matemática? Será que eles estão acostumados a pensar matemática? Né? Será que essa ideia das investigações faz com que eles pensem uma matemática diferente? Né? Não apenas uma matemática que só traz procedimentos, mas uma matemática também que a gente pode argumentar, que a gente pode justificar, que a gente pode investigar. Né?
Essa é a ideia do planejamento. E esse hábito de pensar, ele está ligado à investigação, né? Nós temos um foco, que o foco é o ensino, mas nós temos 3 contextos que são diferentes. Quais são esses contextos? O ensino presencial, né? O ensino remoto e o estudo autônomo. Hoje nós vamos nos preocupar com o estudo autônomo. Esse estudo autônomo, será que o aluno sabe como estudar? Será que ele tem noção como fazer esse roteiro de estudo, que é o que a gente vai ver em breve? Então, esse planejamento, ele nos ajuda com isso. Pode avançar, Théo. Dentro desse planejamento, o que nós temos de exemplo, né? Nós trouxemos uma ideia de planejamento, o formador lá do Centro de Mídias trouxe uma aplicação apenas. Vocês podem aplicar de acordo com o material que vocês estão trabalhando? Sim, podem. Se eu tenho o 7º ano, eu posso trabalhar no 7º? Pode, no 8º, no 9º. O exemplo que eles trouxeram foi do 9º ano, que traz qual tema? Grandezas e medidas, né? E o que se trabalha em grandezas e medidas? A gente pode, dentro desse contexto, desse objeto matemático, explorar com perguntas? Essa é a ideia, né? E eles também trazem, né, como ajuda, como auxílio, 4 perguntas que nós podemos começar esse tema de grandezas e medidas. Lá no 9º ano, ele já começa com algumas investigações, né? Existem professores que gostam de trabalhar medindo o aluno, e outros gostam de trabalhar com medidas muito grandes, mostrando para eles a ideia do que é uma medida grande, do que é uma medida bem pequenininha, né? Então, dá para trabalhar esse contexto envolvendo as perguntas. E aí nós temos 4 perguntas que podem nortear a proposta, né? E também ali, ó, o objetivo dessa atividade é reconhecer e compreender em que consiste a atividade de medir. O importante é isso, dentro dessa atividade, esse objetivo, reconhecer e compreender qual a importância de grandezas e medidas. Dentro da estrutura de planejamento, nós discutimos a parte de baixo, eu gostaria muito de ter o laser, né, para apontar agora. Isso, a setinha. Então, dentro desse contexto, nós temos o hábito de pensar e as atividades investigativas, que eu já falei com vocês, mas nós também temos as metodologias que estão envolvidas, que são as metodologias ativas, né? Estamos ativamente trabalhando com elas. Temos as resoluções de problemas, que muito podem nos ajudar, e também o roteiro de estudo, que é o foco hoje dessa formação da pauta da escola, trazer esse roteiro de estudo, discutir esse roteiro de estudo, porque, às vezes, o aluno, ele até tenta estudar, mas ele não compreende. Infelizmente, é a nossa realidade. Às vezes, até nós, professores, como eu começo a estudar? Né? Às vezes, nós precisamos de um direcionamento. Começo por onde? Começa pelo começo, mas qual que é o começo? Como é que eu vou estruturar tudo isso para iniciar esse roteiro de estudos? Bom, dentro do roteiro de estudos, o pessoal que elaborou esse material, eles foram beber na fonte de uma professora lá do Amazonas, que ela construiu, né, uma ideia de roteiros de estudos por meio de uma metodologia ativa. E é a professora Marcela Farias. Nós até conversamos com ela, né, e tudo mais, sobre essa ideia do roteiro de estudos. O roteiro de estudos, ele propõe, ele é um instrumento que ele é elaborado de forma intencional. Então, ele tem que ter uma intencionalidade pedagógica. E aí é necessário, foi aquilo que eu falei bem no começo, é necessário a gente parar, pensar e refletir. Por onde é que eu começo o meu roteiro de estudos? Bom, o que articula esse roteiro de estudo? É um roteiro de estudo por roteiro de estudo? A gente cai naquele conto do ler, né? O ler por ler ou ler porque eu quero, ler porque eu gosto, ler porque eu quero compreender. Esse roteiro de estudo é a mesma ideia, né? O que articula esse roteiro? Esse roteiro, ele articula no engajamento, na autonomia do aluno, né? Na intencionalidade pedagógica
e, principalmente, eu preciso ter objetivos. Eu, professora, quando estou estudando, qual que é o meu objetivo? Eu preciso terminar de ler esse livro, eu tenho esse objetivo em relação ao que eu estou estudando. E o roteiro de estudo desse aluno? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é analisar, é identificar essa proposta? Eu preciso ter essa intencionalidade pedagógica, esse objetivo muito claro, para que eu possa sempre traçar esse roteiro. Dentro do roteiro de estudos, principalmente no estudo realizado pela Marcela, ela trouxe algumas fases, né? A gente está chamando agora de etapas e depois nós vamos chamar o que está dentro da etapa de fases. Nós temos a elaboração, nós temos o desenvolvimento e, por fim, o encerramento. Dentro da elaboração, o que eu preciso ter para poder elaborar esse roteiro de estudos? Digo isso, a gente está sistematizando, né? Serve para o aluno? Serve, lógico que serve. Serve para mim, professora que estou estudando? Serve também, tá bom? Isso acaba que ajuda um lado e também ajuda o outro. Vamos nos organizar. Essa elaboração, eu preciso de um título, né? Um título que chame a atenção, porque depois vocês vão ver no decorrer das apresentações, esse título precisa chamar a atenção do aluno, como ele precisa também chamar a atenção do professor, quando a gente está estudando, quando nós estamos no lugar de aluno. Dentro desse título, eu posso trazer uma introdução, que eu estou contextualizando, o que eu estou propondo, né? E aí, dentro desse roteiro de estudo, eu vou usar quantas aulas? Vou usar 2 aulas no 6º ano, 4 aulas no 7º. Então, a gente tem que ter uma noção, né? Um norte, para poder ter condições de começar, disso ter começo, meio e fim, né? E qual que é o meu objetivo com isso? O objetivo é de extrema importância, porque lá no final dos encerramentos eu tenho que voltar nele, para ver se eu conseguir pelo menos alcançar, ou ter uma ideia, né? Do que eu vou propor o novo com os outros objetivos. O desenvolvimento. O que eu quero dentro do desenvolvimento? Bom, eu posso utilizar as investigações, as boas perguntas, os objetos digitais de aprendizagens, que são textos na internet, sites, jogos, videoaulas, né? Tudo isso daí ganhou um novo nome, ODA, né? Que eu e Theo foi uma dificuldade para descobrir. São muitas siglas e às vezes a gente não sabe quais siglas são. Então, objeto digital de aprendizagem são ODAs, tudo bem? E a familiarização com esse novo conhecimento. Bom, eu tenho um novo conhecimento, agora eu preciso me familiarizar com ele. Isso está dentro da etapa de desenvolvimento. Por fim, no encerramento, eu preciso expor as minhas conclusões, o que eu compreendi desse roteiro de estudo, né? Eu preciso revisitar os meus objetivos. Alcancei? Não alcancei? Preciso melhorar? Eu queria isso daqui? Alcancei isso daqui? Né? Para poder ter uma noção. E, por fim, eu posso até comparar com as perguntas, os tipos de perguntas que a gente vem abordando desde a primeira formação. Eu posso fazer perguntas abertas para finalizar essa proposta. Eu posso fazer perguntas de verificação. Eu posso fazer perguntas estruturadoras, né? E assim por diante. Hoje, o nosso roteiro de estudos vai iniciar aqui na elaboração. Nós vamos dar o exemplo, que foi o exemplo que veio do Centro de Mídias. Eu volto a falar, se vocês quiserem colocar de acordo com o ano série de vocês, fiquem à vontade. Mas o exemplo que está vindo do Centro de Mídias hoje é o do Teorema de Pitágoras, que está lá na 2ª série do ensino médio, na página 28. O objetivo dessa aula é enunciar o Teorema de Pitágoras e expressá-lo em função das medidas dos lados de um triângulo retângulo. O segundo objetivo é determinar as medidas dos lados de triângulos retângulos utilizando o Teorema de Pitágoras. Ainda na fase de elaboração, né, nós precisamos de um título. E o título dessa proposta foi: você sabia que uma descoberta matemática pode ter sido a causa de um assassinato? Você pode trazer títulos com perguntas? Pode, que você vai instigar nesse aluno essa descoberta, essa investigação.
dentro desse contexto, a investigação. E a introdução? Você deve propor a introdução. O que tem a ver esse assunto? Qual é a relação, né? Para descobrir a resposta a essa pergunta, você precisará antes conhecer o Teorema de Pitágoras, expressá-lo em uma função das medidas dos lados de um triângulo retângulo e descobrir como determinar as medidas dos lados de triângulos retângulos utilizando o Teorema de Pitágoras. Bom, aí agora, nessa fase de desenvolvimento, que nós já passamos a elaboração, falamos do objetivo, falamos do título, da introdução, agora vamos caminhar para o desenvolvimento dessa proposta de roteiro de estudos. A ideia é fazer boas perguntas, né? E nós temos uma boa pergunta. Você sabia que uma descoberta matemática pode ter sido causa de um assassinato? Essa é a boa pergunta. E agora você tem todo o desenvolvimento para tentar descobrir o que foi que aconteceu envolvendo esse Teorema de Pitágoras, né? Bom, como fazer tudo isso? Como eu falei para vocês, a gente vai dividindo em fases. Nessa primeira fase, a ideia é propor a realização de investigações, pesquisas, assistir algum vídeo, realizar algum jogo, utilizar algum objeto digital de aprendizagem, que eu acabei de falar, a ODA, que sirva como suporte para a realização da proposta do problema. Nós temos disponível, nós vamos disponibilizar esse material, né? Foi disponibilizado esse material no Centro de Mídias para poder nortear essa pergunta. Com relação à atividade do aprender sempre, como a gente está falando, como fazer, né? Com relação à atividade do aprender sempre, nós vamos olhar para 6 atividades que estão presentes lá na página 29 até a 31, tá? Da segunda série do ensino médio. E aí, quais vocês indicariam para fazer parte dessa primeira fase? Vamos dar uma olhada? O que a gente tem? Gente, ó, eu coloquei tanto, tá aí no QR Code, né? E eu também coloquei lá no chat um PDF com essas 6 questões. E aí, antes da Paula dar continuidade, deixa eu só explicar qual foi a dinâmica que a gente pensou. A gente vai passando também nos slides cada uma das 6 atividades para a gente discutir. Então, a gente vai trazer essas mesmas 6 atividades 3 vezes para vocês. Porque agora a gente quer saber quais das 6 atividades que se encaixa para o nosso início. Para a gente propor pesquisa, para a gente propor utilização de objetos digitais com esse aluno. Depois a gente vai ter outras 2 propostas, certo? Então, passei errado. Então, a primeira questão serve para essa utilização de propor uma pesquisa e uma discussão com o aluno? A Yandê falou que sim. Serve, André? Quer complementar mais alguma coisa? Aqui, então, o que essa atividade, né, essa primeira atividade está pedindo? Ela está pedindo, gente, ó, tá tendo batida, tá tendo um carrinho passando e alguém capinando, mas tá tudo certo. Fique em paz, eu tenho galo aqui também. Então, gente, aqui, ó, você conhece todos os elementos de um triângulo? Então, ele está relembrando, né, alguns aspectos de um triângulo retângulo. O que é o ângulo reto? Perguntando quais são os vértices, o cateto, a hipotenusa. Então, na visão da Yandê, isso, né, a Yandê, o Lucílio, a Ana Luísa, colocaram que... A Mariana está colocando que não dá para ouvir o barulho daqui, mas que o galo ela ouviu. Então, vocês consideram, então, que essa primeira questão pode ser usada para essa introdução? Ok. Eu e a Paula tínhamos considerado que seria interessante um pouco mais para frente. Talvez vocês não tenham visto as próximas perguntas ainda, né? E é interessante, Théo, a gente trazer também, porque lá no material do Aprender Sempre,
essa atividade ela é identificada como uma atividade de identificação e reconhecimento. Você pode ampliar o conhecimento do aluno envolvendo só nessa atividade, que a gente tem ali a atividade e algumas perguntas envolvendo ela, né? E com essas perguntas a gente pode promover uma ampliação do conhecimento na importância do ângulo reto, triângulos, o que são catetos, o que são hipotenusas. Então, com 4 questões, nós podemos ampliar esse reconhecimento e identificar algumas situações dentro desse triângulo. Isso. Bom, e a segunda questão, ó. Construa no espaço a seguir um triângulo retângulo que possui catetos medindo 6 e 8 centímetros e a hipotenusa com 10. Construa um quadrado em cada uma. E aí? O que vocês acham dessa? É uma boa para a gente começar a pesquisar, fazer esse aluno não com habilidade em si aplicada, mas que ele consiga começar a pesquisar? Ó, a Yandê já deu a letra ali, ó. São as ideias procedimentais. Esse é um exercício que ele traz a construção, né? O médico percebe isso claramente, e ele traz os procedimentos e também os conceitos envolvendo o Teorema de Pitágoras. Isso. Então, a Yandê considerou que seria algo mais para o final. Alguém contra a resposta? Gente, não tem... Ó, o Marco colocou que pode sim ser no início. Lucílio, você concordou com qual dos dois? Com a Yandê ou com o Marco? Com a Yandê. Com a Yandê? Beleza. Gente, não vai ter resposta certa e errada, tá? A gente só está discutindo mesmo. Fala, Alan. Então, na verdade, eu começo sempre por isso. Eu coloco como início para eles entenderem pela forma geométrica, física, né, material, com a construção, para eles entenderem como acontece o processo. Eu sempre deixo para o início, então. Beleza, Alan. Na verdade, eu e a Paula também tínhamos pensado isso, né? Começar, porque aqui ele está usando o triângulo retângulo sem falar, né, de nada. Ele não pediu para calcular, ele não falou sobre Teorema de Pitágoras, ele só falou, constrói um triângulo desse jeito e vamos ver o que acontece com os quadrados. Certo? Então, eu e a Paula também consideramos que seria uma boa atividade para esse início. A Yandê está colocando que depende da sala que você tem. Com certeza, Yandê. Pode ser que os alunos sejam mais ou menos visuais, né? Tem gente que tem mais dificuldade mesmo quando você parte para a questão geométrica, realmente, da coisa, visual, né? E tem gente que tem mais facilidade. A Fátima trouxe isso também, ó. Ela fala que consegue visualizar a prática do Teorema de Pitágoras e poderia ser utilizado antes da fórmula. É essa a ideia, né? Porque algumas pessoas são visuais, então fica mais fácil compreender o teorema geometricamente, né, do que naquele caminho da fórmula. Exato. Nossa, eu pulei o comentário da Fátima, não sei porquê, desculpa, Fátima. Questão 3, atividade 3. Aqui já falava mesmo, pesquisa, discute, registra, né? Então, se a gente está pensando que no roteiro de estudos deve-se começar com essa pesquisa e essa discussão, né? Então, a Fátima colocou que a utilização do origami ajuda bastante o ensino da matemática. Com certeza, acho muito interessante, principalmente nessa parte. A Yandê, você tem que começar pelo básico para ir avançando depois. Sim. Cláudia, pode falar. Cláudia tá adorando ter aula de matemática. Cláudia tá amando ter aula de matemática. Vai lá, vamos, Cláudia. Qual é a tua opinião? Não, eu falei que eu só queria dar uma opinião, mas eu não consigo, né, gente? Para mim, vocês estão falando aqui em mandarim. Eu queria, porque eu fico aqui vendo aqui, fulano falou isso, o outro concorda, o outro discorda,
não sei o quê. Eu queria dar uma opinião, mas eu não consigo. Mas não consigo porque eu não tenho gabarito para poder participar disso. Ô, Cláudia, faz assim, aqui, então, ó. Abre o PDF. Aqui no que os colegas vão falando, mas eu tô tentando. Ô, Cláudia, abre o PDF que eu mandei aí e começa a estudar, então, o Teorema de Pitágoras, ó. Tudo certo. Eu tô acompanhando. E aí, você vai ficar craque no Teorema de Pitágoras. É interessante que esse exercício 3, ele traz uma articulação. Eu vou ir lá no 6º ano fazer esse comecinho. Cláudia vai entrar no 6º ano. Preparem-se, professores do 6º ano, que Cláudia vai entrar em alguma escola aí do 6º ano, tá? Fiquem preparados. Voltando aqui para esse exercício do 3, volta lá no 3 para mim, só falar uma coisinha, Théo. A ideia desse exercício é trazer uma articulação, tanto da pesquisa envolvendo o Teorema de Pitágoras, como quais são os procedimentos que envolvem o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? O seu áudio está desligado, Théo. Desculpa, é que eu não estava falando com vocês, gente. Vieram aqui pedir uma mesa e aí não pegaram a mesa. Já passei o slide, vamos lá. Bom, e essa quarta atividade, então? Assinale a alternativa que usa o Teorema de Pitágoras. Será que é interessante para esse começo, onde a gente devia intrigar o aluno? Esse é um exercício que eu acho interessante, porque ele traz alternativas, né? Então, ele é um exercício famoso do xizinho. Então, você pode discutir um exercício que traz alternativas. Isso eu achei bem interessante mesmo. E aqui é do jeitinho que o aluno gosta, né? Porque o aluno ama colocar hipotenusa igual e o resto. Você deu uma mudadinha ali, ele já se confunde todo, né? Então aqui tá do jeitão que o aluno olha e fala, opa, esse eu sei. E, embora esse eu sei, mas você pode também promover uma discussão em cima desse eu sei, né? Porque ele tá tão claro, mas você pode resgatar algumas coisas em cima disso. E aqui, eu já passei um exercício desse tipo, por exemplo, para os alunos, e o que eles tentaram fazer foi resolver, e aí eles vão chegar lá no final e vão falar, mas 144 é igual a 144? Tá, o que o enunciado estava pedindo, né? Porque eles estão acostumados a ter o X da questão ali, né? Então eles não gostam de quando não tem esse X da questão. Sim. Quer dar uma palavrinha, professora? Gente, vocês conseguem... Não dá para ver o rosto dela. Oi? Não dá para ver o rosto dela. Ah, é? Então... Vamos ver. Agora sim. Bom, gente, agora vocês veem o rosto dela. Deu para ver, mas eu não estou vendo o rosto de quase ninguém, só bolinha. Só bolinha. Só o Lucílio que gosta de falar com a gente. Ó, ele aparece ali e depois fala no chat. O Alan, legal. Ana Luísa Calmon, o resto, ninguém gosta de aparecer. Nossa, o pessoal gosta de ficar tudo fechadinho. Tá todo mundo certinho. Ana Luísa, legal, Ana. Muito bom. Olha, eu sei que vocês estão tudo bem vestidinho. Põe só a cabecinha. Pronto. Oi, Marco. Oi, Maria. Oi. Maria não, nós que somos Aparecida, eu gosto de chamar de Cida ou Aparecida? Pode ser Maria. Pode ser Maria. Quando eu faço esses negócios, aparece Maria, eu falo, o que é isso? O povo me chamando de Maria. Tem tanta Maria, né? Oi, Cris. Luciana. Oi, Marissa, você que está aí também. Fátima, tudo bem, Fátima? Bom vê-la. Todos estão bem?
Mariana, você está escondidinha, Mariana? Está de roupa. Flávio, tudo bem? Eu acho que a Mariana tá aqui, aí não tem... A Mariana está aqui? Eu acho que tá aqui. Ai, eu gosto de tirar um baratinho deles. Meninos, espero que vocês, meninos, meninas, professores, professoras, educadores, eu brinco que meninos, meninas, mas teve uma vez que um professor me chamou a atenção, ele falou assim, eu sou educador, eu sou professor. Eu falei, mas você é menino também, tão bonitinho, né? Então, mas aí eu me corrigi agora, eu falei, caramba, lembrei dele agora, falando com vocês, olha, difícil, né? Agradar a todos, mas professores e professoras, um prazer vê-los. Gostaria muito de estar sempre juntinho, vê-los assim aqui. Que falta faz, né? Antes vocês reclamavam, né? De estar aqui sempre, mas agora olha que falta faz, não é? Esse contato, ó, estou pertinho do céu aqui, mas a gente sabe que não posso. Mas é um prazer estar perto de vocês, viu? Estar tão próximo. E gratidão. Estamos aí no mês de outubro, logo, logo, este feriado ingrato do Dia do Professor, né? Que em casa, já estamos em casa, né? Continuaremos em casa, mas com o dever cumprido, né, professores? Mais um ano aí, a gente caminhando, né, cumprindo mais uma etapa aí na vida desses jovens, dessas crianças, fazendo o nosso melhor. Um grande beijo para vocês, desejo muita saúde, muita paz e felicidade. Isso é o que todos nós merecemos, toda a nossa família, sabe? A gente merece ser feliz e é por isso que a gente nasce, para ser feliz. Um beijo, fiquem com Deus. Vai trabalhar. Tô trabalhando. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Paula, beijo. A Paula mandou beijo com o microfone desligado. Verdade. Ai, deixa eu voltar meu atendente de telemarketing aqui, gente. Um segundo. Voltou a apresentação aí, Paula? Voltou, bom dia, tudo bem? Pronto. Tá ok meu áudio? Ok, pode continuar com o atendimento. Então, esse aqui, né, a gente estava discutindo, que é a aplicação. E agora, 5 e 6. Então, no 5, a medida dos catetos do triângulo retângulo são 15 e 20. Calcule a hipotenusa, né? Só não está escrito aí o calcule, mas já é o que deu a entender. Então, vamos ver mais para frente o que a gente quer, né? E no 6, então, a gente tem também um triângulo retângulo, e ele está pedindo para que você fale ou quanto mede a hipotenusa, ou quanto é um cateto. Então, o que a gente tem aqui também? Essa aplicação direta, né? Então, vamos lá. Alguns acreditaram que nesse começo seria o 1, alguns falaram que o 2, outros falaram para deixar mais para frente, e o 3 seria nesse começo. Tudo bem? Então, o que a gente quer que vocês percebam? Que não é porque está lá no Aprender Sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você precisa falar para o seu aluno, ó, faz exercício do 1 ao 6. Certo? Você tem que ir vendo onde se adequa aquilo. Se você escolher trabalhar com roteiro de estudo, porque isso é uma sugestão, isso é uma escolha sua, então você tem que conseguir colocar onde você entende que vai ser mais fácil para o seu aluno. Né? Aí André colocou aí, depende da sala, depende do aluno, quem conhece são vocês. E outra coisa, né, Théo? Você pode trazer um exercício que ele aborde todo o contexto do Teorema de Pitágoras. Você pode fazer a sua questão dentro do roteiro de estudos. Ah, você vai trabalhar o exercício 6.
E o que dá para fazer dentro desse exercício 6? Você pode promover a ideia do ângulo reto, do triângulo retângulo, né? A importância, o que é cateto, o que é hipotenusa, qual é a diferença de um para o outro. Com um exercício, você pode promover todo o início desse roteiro de estudos. E aí você pode escolher trabalhar os 6 exercícios, não trabalhar os 6 exercícios, misturar com algo que você já trouxe de fora, que você está mais acostumado. Por exemplo, a professora colocou aí, trabalho com origamis. Um vídeo sobre origamis, né, nesse momento que a gente está à distância, talvez colocar, ó, assiste esse vídeo do YouTube, faça esse origami, que aí com isso a gente vai trabalhar. Tudo isso pode estar no seu roteiro de estudo. E aí, a fase 2, que estava proposta, né, já pelo material que veio, seria um momento, então, que os alunos estariam prontos para ter acesso a essa resposta. A gente colocou aqui no material para vocês também. A gente não vai adentrar nesse texto, gente. É um texto um pouquinho longo, né? Alguns acredito que já conhecem. A Paula, por exemplo, já conhecia isso antes mesmo dessa pauta. Mas a gente achou bem interessante, porque como foi a pergunta norteadora e instigante lá do início, então o texto está aí para vocês também. A Fátima colocou aqui, devemos sempre seguir uma lógica de raciocínio respeitando as etapas do conhecimento até chegarmos ao mais complexo. Exatamente, é isso que a gente espera com o roteiro de estudos, né? E ele tem que ser, sim, pensado no público que está atingindo. E até pensando nesse texto, a gente pode começar, quando você traz ele para o roteiro de estudos, você traz ele no título, né? Você aborda ele no título, você traz o texto, você pode fazer o quê? Começar um novo assunto, porque ele promove isso, né? Um novo conteúdo matemático por meio do objeto digital de aprendizagem. E aí a gente chega na fase 3, nessa divisão do roteiro de estudo, ainda no desenvolvimento, e aqui seriam propostas atividades que promovam a familiarização por meio da aplicação em diferentes situações, com diferentes contextos, certo? E, novamente, nós vamos ver quais, né, qual ou quais das 6 atividades que promovem isso. Continua o mesmo link, tá, gente? Que são as mesmas atividades. Vamos ver isso, então. E aí? Atividade 1. Traria essa visão de uma forma diferente? O que vocês acham? Ninguém? Paulo, o que você acha? Vamos conversar nós dois. Gente, eu divido com a Paula que slide cada um vai falar e de repente eu começo a falar tudo. Eu e o Galo, a gente continua falando também. Você não fala tudo sozinho. Eu e o Galo, a gente tem uma participação importantíssima na formação. A Andrea colocou aqui, ó. Concordo com a professora Fátima. Precisamos entender que cada aluno tem o seu tempo para aprender. Exatamente. Sim. É isso que é a proposta do roteiro de estudos, né? Esse auxílio também. Porque eu até converso bastante isso com a Paula aqui. Às vezes a gente fala pro aluno assim, você não estuda. Você precisa estudar. Cadê o seu estudo? Né? Você chega em casa, você não vai estudar? O que é estudar? Será que ele compreende qual que é a proposta do estudo? Né? Será que nós, como professores, conseguimos estudar? Eu tenho uma grande dificuldade no que é estudar. E eu falo isso para a Paula, eu estou me esforçando para ser um melhor leitor, porque eu sei que eu sou um péssimo leitor. Eu me distraio muito facilmente Passou uma mosca, olha lá, o Lucílio concordou comigo. Passou uma mosca, gente, pelo amor de Deus. Já vou com a mosca e não sei mais o que eu estava fazendo, né? Para leitura, então, isso é bem complicado. Então,
eu me forço a isso. Esse material do roteiro de aprendizagens, né, como a Paula falou no início, da Marcela, que foi a base para esse roteiro de estudos, é um material muito legal, ele tem 50 páginas, mas é assim, bem detalhado, tem os vídeos também. Depois olhem esse material, ele tá lá na pasta de matemática também. E é um material muito bom, inclusive, vou dar um spoiler, não sei se a Paula queria falar isso no final, que, olha lá, a Eliane falou que se identifica comigo também. Não sei se a Paula ia falar isso no final, a gente está planejando fazer alguns vídeos auxiliares para esses momentos de formação, e a gente vai disponibilizar no nosso site. E o primeiro vídeo que a gente está planejando é sobre roteiros de aprendizagens, baseado nesse material da Marcela Farias, porque a gente achou realmente muito interessante. O material, as primeiras 20 e poucas páginas é sobre roteiro de aprendizagem, e depois começa a discutir sobre taxonomias, tanto a taxonomia solo como a taxonomia de Bloom, e a gente também pensa em mais para frente fazer um vídeo voltado a isso, né? Porque, por exemplo, a Roberta de Ciências, vulgo minha esposa, ela gosta muito de falar da parte dos verbos para ciências, e em matemática a gente também precisa pensar nisso, né? Para atingir aquela habilidade, o que meu aluno precisa? E o material de roteiros de aprendizagem traz isso, essa discussão do verbo, porque a gente fala muito para o aluno desenvolver a capacidade de... Isso é tão abstrato. Como que o aluno desenvolve tal habilidade, tal competência? Está ali um emaranhado, né? Um conjunto de ações. Então, a gente está pensando aí no material para tornar isso mais palpável até para nós mesmos. Que a gente se forma para conseguir passar isso para vocês e conversar isso com vocês, né? A gente já pensou em um vídeo no site, a gente já pensou em fazer uma live quanto a isso. E aí a gente vai vendo, né? Até o professor colocou aqui como resposta para a professora Cida, e acabou que não teve como a gente ler, que esse é o novo normal. Então, vamos trabalhar com isso. Certo, gente? Vamos continuar, senão a gente não almoça hoje. Estou empolgado em falar hoje. Pronto, voltou para a apresentação. E aí, Paula, essa primeira atividade, então? Cadê? Teve um professor que ele falou que cortou, acho que foi o Alan, né? Da pergunta. Qual que é a pergunta que você fez agora? Qual que foi a pergunta, professor? A gente está na fase de propor atividades que promovam familiarização por meio de aplicações com contextos. Então, aqui, nesse exercício 1, vocês entendem que está familiarizando com diferentes contextos? Sim, tá, Theo. Tem bastante informação aí que dá para a gente poder utilizar de outros contextos, de outra matéria até, né? A gente consegue aí ver os ângulos, trabalhar com essa parte de distância, voltar para aquela parte dos quadrados. Então, tá bem familiarizado, sim. Eu e a Paula também tínhamos colocado, né, esse exercício 1 nessa fase. Alguém discorda? Vou pro 2, tá, gente? Eu tô achando que é só nós três estamos falando. Os outros opinam ali no chat também. O Lucínio, a gente lê os lábios. Né? O Lucínio, a gente lê os lábios, exatamente. É que às vezes eu tô só na apresentação, aí eu não consigo ler os lábios do Lucínio. Então, eu tô de olho ela vai me ajudar também. Então, esse segundo a gente tinha colocado lá na primeira fase, né? Mas pode ser que até quem achou que estava um pouco além para o início, pode trazer isso agora também. Que aí você está aplicando a construção, né? A aplicação ali de geometria. Nada impede de trazer para o segundo momento essa questão, então. Você pode trazer também a ideia da professora Maria de Fátima, né? A ideia do origami. Foi exatamente o Tangram, né? Nesse momento em que eles estão fazendo as dobraduras, eles estão descobrindo novas coisas. E esse é um momento que você pode explorar muito. E aí, no 3, né, que era a discussão, a gente tinha colocado lá no começo, mas a gente pensando, que a gente pode utilizar livros da sala de leitura, por exemplo. Existem aquelas coleções voltadas para matemática, né? Que aí, às vezes, já dentro do próprio livro já se utiliza
dobradura, origami. Então, a gente pode também trazer isso. Talvez essa atividade 3, possa ser dividida em 2. Pesquisa, agora olha para esse livro, por que não? E a atividade 4? E aí, vocês acham que está em um outro contexto? Então, Theo, eu acho assim, que todo esse material do Aprender Sempre, dos anos que eu avaliei, todos eles já estão pensados mesmo, já foram elaborados com essa intenção, né, de seguir esses passos. Lógico que ninguém está obrigado a ficar engessado nesse material, seguindo essa sequência 1, 2, 3. Você pode, de repente, colocar algum elemento a mais, né, que agregue a discussão inicial ou o desenvolvimento, qualquer uma das fases. Mas eu acho que, em si, o material ele já foi pensado para cumprir essas estratégias aí do desenvolvimento. Sim, exatamente. Você já pode preparar um material, Cris, pensando na sequência como um todo. Sem problemas nisso, né? Com as devidas orientações, porque o caderno do professor vem, né, com todas as orientações para uso do material. Eu acho que também é interessante. A Yandê também concordou. Legal, gente. E aí, pelo menos ao meu ver e da Paula, os 5 e 6 já são aplicações mesmo, né? A gente pode tentar encaixar no próximo. Oi. Fala, Andréia. Oi, Theo, dá licença um minutinho. Então, eu concordo também com o que a professora acabou de falar. O material ele está muito bem organizado para a gente trabalhar seguindo a etapa, né? Todas as etapas. Mas também não impede, nós, como a professora acabou de falar muito bem, nós não estamos engessados, né? Nós podemos recorrer a outros materiais também, Theo, para enriquecer o nosso trabalho. Com certeza. E transitar, né? Você pode fazer o 6, depois voltar para o primeiro. Você pode fazer da forma que você achar viável. Sim, Paula, sim. A gente pode pegar outros livros, né? Sim. Eu mesma tenho vários livros, assim, preciosos aqui na minha casa. Eu tenho até ciúmes dos meus livros. E eu acrescento, junto com esse material, eu trabalho em cima dos meus livros também. Sim, bem bacana isso. Né? Para mim, todos os meus livros são preciosos também, eu morro de ciúmes de qualquer um. Eu tenho ciúmes dos meus, viu, Theo? Não deixo ninguém mexer, tá aqui em casa trancado. Também, nossa. Tá bom, Olha, Theo? o Lucílio também falou, tudo trancadinho. E é exatamente isso, gente. O que a gente quer é essa discussão, para a gente ir tendo ideias, né, de como passar esse material para o aluno. Inclusive, saiu, acho que ontem, antes de ontem, um comunicado reforçando, né, que no Centro de Mídias começa a ser utilizado no dia 13 e que entre essa semana e a próxima já estão sendo feitos os agendamentos para a entrega desse material impresso nas escolas, que a entrega seria a partir do dia 6. E porque a gente precisa desse material em mãos para começar a trabalhar com o aluno, mas eu também sei, gente, vocês não precisam me falar, que já tem algumas aulas no Centro de Mídia que está sendo com esse material. E assim, no comunicado diz que não, na prática já está acontecendo. Mas programem-se no ritmo de vocês, certo? Acho que a gente também não pode ficar... o Centro de Mídias é um apoio, aquele aluno que não está conseguindo ter acesso ao professor, mas está assistindo da TV de casa, maravilha, é alguma coisa, né? Esse aluno está tendo algum contato com algo parecido com a escola. Mas programem-se do seu jeitinho. Vocês conhecem o aluno de vocês, certo? É o que a gente sempre está aqui falando. E uma outra coisa também, né, Theo? Na formação do Centro de Mídias, geralmente eles não colocam a imagem da atividade. A gente teve essa preocupação de trazer a atividade, por mais que nós estamos repetindo a mesma atividade, né, para a gente propor essa discussão. Porque fica complicado vocês, algumas pessoas estão acompanhando pelo celular, você do celular já abrir a atividade. Então acaba ficando melhor você observar. Até teve um professor que falou que está em observação, né? Se existe uma coisa que é boa, é observar. Porque a gente observa, a gente começa a construir um novo conceito, né?
em relação a essa observação. Porque pegar o celular, ficar mexendo, não está dando. Então, a gente teve essa preocupação de trazer o exercício nos slides, que é para realmente promover essa discussão. Isso. Bom, então, fomos para o encerramento agora, certo? E aí está escrito que nessa fase pode ser proposta atividade com as quais os alunos exponham suas conclusões e comparem o propósito da conclusão, vendo o que aprenderam. Então, agora a gente vai ver, eu sei o que é Teorema de Pitágoras, vou aplicar. Por isso que eu já tinha, começado a comentar isso. Alguém está querendo falar? Eu estou ouvindo algo longe. Não? Acho que não. É porque às vezes dá interferência aqui. Então agora eu vou ver o que eu aprendi. E aí eu já tinha, até comentado que eu e a Paula entendemos que, por exemplo, aqui é algo introdutório, pesquisa, continua a pesquisa, uma aplicação, mas ainda sem cálculo. Então, nós entendemos que nesses exercícios 5 e 6 é que realmente seria um encerramento, uma verificação. Mas, claro, vocês podem discordar disso. Certo? Alguém quer discordar de mim? Não? Então, beleza, gente. Tem alguém gritando aí na diretoria. Calma, gente. A professora Cida passou conversando. Hoje tem gravação aqui da TV Cultura. E ela passou com o pessoal da gravação. Tá, então no encerramento, o que é? Oi? Gente, desculpa. Eu vou competir na fala. Posso... Pior que isso, é só o Galo que tá quietinho. Então, gente, no encerramento, então, o que a gente quer é retomar os objetivos e ver se foram alcançados, né? Igual a gente sempre tem falado para vocês. E uma proposta aqui, que isso tá no Aprender Sempre, gente, a gente retirou esse diagrama, talvez, do encerramento do Aprender Sempre. Lembra que eles sempre colocam? Faça uma síntese, essa síntese pode ser por meio de tópicos. Então, eles trouxeram isso para a gente, que a gente saiu do ângulo reto para o conceito de triângulo retângulo, quais são os elementos, enunciamos o Teorema de Pitágoras e finalizamos na aplicação. Isso vocês podem pedir para o aluno de vocês criarem, né? Qual foi a linha de estudo que nós tivemos hoje? E aí, agora... Theo, volta lá naquele slide que a gente tem que falar toda vez, que a gente não pode esquecer, dos objetivos. Toda vez que eu falo em objetivo, eu lembro de Roberta, sua esposa, e lembro de Roberta Fleira, que está aí nos assistindo também, que é do Homero, minha amiga, que me ajudou na dissertação falando dos objetivos. Então, o importante é, o que está pedindo? Será que eu alcancei o que está pedindo? Se eu não alcancei, será que eu posso trazer um outro assunto, abordando? Porque é esse momento em que eu já vou chegar num outro assunto, então esses objetivos vão me ajudar, ele vai ampliar esse conhecimento. Então, fazer a retomada do objetivo é crucial para finalizar essa aula. Exato. Sempre retomar e ver se a gente conseguiu atingir isso, né? Eu descobri que o que eu estou ouvindo é minha própria voz, porque a Paula tá com um volume alto. Oh. Aí eu tô tendo um retorno meu. Agora que eu percebi que é a minha voz que eu tô ouvindo. Bom, e agora, sim, retomando o nosso encontro, né? Então, o que a gente fez hoje? Nós refletimos sobre a construção de um planejamento, certo? E começamos a pensar, trazendo as ideias lá de fazer matemática, de pensar matemática, né? Que vocês discutiram na escola de vocês 15 dias atrás, porque aí nós estávamos com outro grupo, e fechamos no estudo autônomo, que é com um roteiro de estudos. O que é pedido é que vocês utilizem o que foi visto hoje para planejar a aplicação da sequência de atividades 2, certo? E essa pergunta do nosso finalizando, então, de que maneira as análises e reflexões propostas fornecem subsídios
no planejamento de diferentes contextos e quais foram as contribuições. Está lá no formulário, que eu vou colocar também no chat para vocês. Gente, a gente quer muito que vocês respondam nesse formulário. Tá do mesmo jeito do outro, a gente pergunta apenas das escolas, porque aí a gente consegue ir vendo, coloquei no chat, porque aí a gente consegue ir percebendo o que a gente está alcançando mesmo. Porque, como até o Alan falou, né, parece que só nós três estamos querendo falar, e depois... A ideia é essa mesmo, né? Acho que ele vai ter que voltar daqui a pouco, mas eu vou finalizando com vocês. Trazer essa avaliação, a gente manda esse formulário para que vocês respondam, nós estamos lendo as respostas, né, analisando, e é uma ideia também de a gente se ver um pouco mais próxima a vocês. Existem pessoas que têm vergonha, outros não querem abrir a câmera, isso é normal, né? Outras pessoas não querem falar, responde pelo chat, isso é normal quando a gente tem esse momento, esse novo normal, né? Então, eu peço que vocês, por favor, respondam os formulários, não esqueçam disso, porque a gente analisa as respostas, pelo formulário que a gente tenta compreender o que está acontecendo, né? E como isso está se dando na escola, na prática do professor, o que a gente precisa auxiliar. Porque foi como o Theo falou, né, que ele já deu spoiler, nós vamos produzir alguns vídeos que vão auxiliar esse material, né, que está vindo da EFAP. O primeiro vai ser sobre o roteiro de estudos, e a gente vai tentar aí um webinário falando sobre habilidades essenciais, estruturantes, a ideia de trazer o objetivo, né, o quanto é importante compreender cada verbo, o que é analisar, o que é discutir, o que é descrever, né? Talvez esse seja um momento legal para a gente. Serão vídeos curtos, né? Porque a gente compreende também como é que está a rotina do professor. A gente está tudo muito corrido, está tudo muito bagunçado, né? Então, é assim que vai transcorrer as nossas formações, e eu peço encarecidamente, novamente, que vocês preencham o formulário. Tudo bem? Theo travou, a Mariana falou ali, eu vou me despedir de vocês, em nome do Theo também agradeço, tá? Agradeço a todos, peço desculpa pelo barulho, pelo galo, que se chama Lampião, tá? Que ele é da Maria Luísa, não posso me desfazer desse galo, senão ela chora, tudo bem? Ele estará presente nas formações, comigo, sempre fazendo um barulhinho, e eu agradeço a todos, tá? E peço que nós, na outra quinta, né, estaremos todos juntos. Até mais, gente. Bom almoço.